Se você tem medo do diabo, esse vídeo é para você. Muitas pessoas vivem aí com medo da noite, vivem com medo aí de demônios, de ataque espiritual, vivem com medo de sentir alguma coisa estranha, né? E eu quero que você já saiba desde já que se você tem esses medos aí, você não tem eles porque você é fraco e fraca, tá bom? Você tem eles porque você é humano, então é normal. A primeira coisa que você precisa entender aqui é que Deus não chamou você e eu para viver dessa forma com esse medo, né? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Isso quer dizer o seguinte: se o medo domina sua mente, se o medo domina sua vida, pode ter certeza que isso não vem de Deus. E bom, eu quero deixar algo claro aqui que é muito importante. Isso daí é muito importante. Nós, sozinhos, contra o inimigo, né? Nós somos fracos, tá? Porque o diabo, ele é mais antigo, ele é mais inteligente, ele é mais destruidor, tudo de ruim. Mas ele tem muito mais conhecimento do que a gente. Então, se for ele contra uma pessoa sem Jesus, ele destrói essa pessoa. Entendeu? A pessoa não tem força, nós somos fracos, eu e você. Só que, lá em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que sem ele, nós não somos nada. Então, assim, se você tem Jesus na sua vida, é totalmente diferente, tá? Mas se você não tem, ferrou. Então não subestima o inimigo. Eu já vi muitas pessoas zombando dele. Ah, ele é fraco, não sei o que. Cuidado, tá? Com ele não se brinca porque ele não tá de brincadeira. Ele tá ao nosso redor aí, correndo atrás de pessoas, tá? O mundo espiritual é real, não é brincadeira, não é filme, não é uma historinha. É muito real. Então não brinca com isso, não subestima porque ele é esperto. E ele é forte se você estiver sozinho, sozinha. Mas com Jesus não adianta. Aí complicou para ele, né? Se você tiver Jesus na sua vida, ele não tem força alguma diante da sua vida, né? Então eu quero que você entenda que se a gente for lutar contra o inimigo usando a nossa força, a gente perde. Mas com Jesus é diferente. Agora eu quero ler com você Colossenses capítulo 2, versículo 15. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Esse versículo está se referindo a Jesus. Na cruz, ele destruiu o mal. Entendeu? Ele foi uma vitória completa. Não foi uma derrota, não foi um empate, não foi uma quase vitória. Foi uma vitória total. Jesus foi lá e destruiu por completo o mal em si do mundo, né? O inimigo em si. Então assim, nós cristãos, nós temos que... nós não temos, na verdade, né, que lutar com o inimigo usando a nossa força. Nós caminhamos com Jesus e aí Jesus sustenta a vitória. Porque não fomos nós que fizemos aquilo na cruz e vencemos o inimigo, vencemos o mal, vencemos o pecado, vencemos tudo, não. Foi Jesus. Então por isso que a gente precisa dele, precisa caminhar com ele. Porque a vitória é ele mesmo que conseguiu, entendeu? Por isso que eu disse, sem Jesus, ferrou. Mas com Jesus, muda tudo, tudo, tudo. Eu sei que eu tô lendo muitos versículos nesse vídeo, mas eu prefiro parecer talvez chato, né, de ficar toda hora colocando um versículo aqui, mas mostrar pra você o que tá escrito na Bíblia, do que ficar só eu mesmo falando aqui coisas que eu acho que coisas que eu interpretei da forma que eu quero. Não, eu quero mostrar a Bíblia. Então agora eu quero ler com vocês aqui mais um versículo que é muito importante. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, Jesus, aquele que está com a gente, é maior do que está nesse mundo. É maior do que o inimigo, é maior do que qualquer demônio dessa terra. Não é que ele é lado a lado, não é que ele é mais fraco. Ele é maior, ponto final. Não tem como, ninguém consegue passar dele. Então assim, você não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo dele. Jesus está com você,
entendeu? É só você confiar em Deus, confiar que Ele está contigo e, obviamente, fazer a sua parte, né? Obedecer a Ele, buscar Ele, fugir do pecado, é isso, tá bom? Mas eu quero dar um exemplo aqui, que veio na minha cabeça aqui, que é o seguinte. É um exemplo muito simples, mas só para você entender o que a gente, né, nós cristãos, precisamos fazer diante disso, né, dessa confiança em Deus, de que Ele está nos guardando e de que o inimigo não vai chegar perto da gente. Imagina aí uma criança que ela vai atravessar uma rua onde tem carro para todo lado, para lá e para cá. A criança, ela não vai lá e enfrenta esse perigo sozinha, não sai correndo, né, que nem uma doida, não. O que ela faz? Ela segura na mão, né, do pai dela, confia e vai. É isso que a gente precisa fazer, porque fé não é sobre você ter coragem, não é sobre você ser forte, mas sim sobre você confiar em Deus. Fé é você confiar que Deus está cuidando de você. Então é isso que a gente precisa fazer. Dar as nossas mãos para Deus e confiar que Ele está no controle de tudo e que Ele está nos guardando. Mas lembra, faça a sua parte, né? Agora eu quero ler o último versículo desse vídeo, que é Salmo capítulo 91, versículo 11, que está dizendo o seguinte: porque Ele, Deus, né, dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Então assim, Deus, Ele manda anjos para te proteger. Enquanto você está dormindo, enquanto você está chorando, enquanto você está distraído, distraída, fraco, fraca, Deus está cuidando de você 24 horas por dia. Deus, Ele não dorme. Pois é, Deus, Ele não dorme. Nem um segundo sequer. Ele está 24 horas cuidando de você. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Por mais que você se distraia, Deus está cuidando de você. Mas é óbvio que isso não quer dizer que você vai lá, então se Deus está cuidando, eu posso fazer o que eu quiser, posso pecar em paz. Esquece, tá? Não é assim que funciona. Cada pecado que você faz é uma brecha, é uma porta que você abre para o inimigo entrar na sua vida. Então não fica brincando com isso, tá bom? Não brinca com a misericórdia, com a proteção de Deus, porque como eu já disse no começo, o mundo espiritual é real, é sério e é perigoso. Então fique firme em Jesus. Então assim, quando o medo vier em direção a você, sei lá, eu tô aqui no meu quarto no escuro, vou dormir daqui a pouco. Veio o medo, ao invés de você ficar alimentando esse medo, ai, mas e se acontecer isso? Eu tô sentindo uma sensação estranha, será que tem algum demônio aqui perto de mim? Será que alguma... Nem começa a alimentar esses pensamentos, isso é muito perigoso. Veio um pensamento ruim, já rebate, já repreende em nome de Jesus. Ah, e se algo ruim acontecer? Rebate esse pensamento dizendo o seguinte: nada de ruim vai acontecer porque eu tenho Jesus na minha vida. Amém? Dá menos espaço para o medo e mais espaço e mais atenção para Jesus. É só isso que você precisa fazer quando o medo bater aí na porta do seu coração, da sua mente, né? Então é isso. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo muito simples, mas eu fiz de todo o coração aqui. E espero de coração mesmo que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Eu não, na verdade, né? Que Deus possa ter falado com você através de mim. Para que você possa dormir em paz e viver uma vida mais em paz, né? Sabendo que Deus está com você. Porque nós não fomos criados e chamados para viver dessa forma, com medo do inimigo, entendeu? A gente tem que, obviamente, né? Através de Jesus, né? Através da vitória de Jesus, ir para cima, entendeu? Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Então não fica bobeando, não fica dando brecha, tá? Porque o mundo espiritual é real, não é brincadeira. E quando eu digo que a gente foi chamado para viver em paz e não com esse medo, não é viver em paz no sentido de assim, viver uma vida tranquila, sem dor, sem guerra, sem luto. Não é isso. Mas é sobre você viver uma vida com essas coisas, com essas dificuldades, mas dentro do seu coração você ter paz e, né, ficar de pé sabendo que Jesus está com você. E graças a Deus você vai vencer tudo que você está passando. Então você consegue, através de Jesus, né, contigo, através da força dele, você consegue vencer qualquer medo e o inimigo não tem força diante da sua vida. Ele não pode te tocar porque você está coberto e coberta pelo sangue de Jesus. Amém? Então assim, o inimigo ele pode sim tentar te assustar, porque o medo vai vir, né? Se você nunca teve esses momentos de medo, de, sei lá, não teve nunca uma experiência, né, espiritual ruim, onde você sentiu algo ruim, em algum momento você vai ter, não adianta fugir, entendeu? Não adianta, em algum momento o medo vai vir. Mas agora você já sabe o que você tem que fazer, tá bom? Então, tudo que o inimigo consegue fazer é isso.
Ele trabalha no medo, entendeu? Então, quanto mais medo, quanto mais você alimentar o medo, mais ele vai ficar trabalhando nisso e você vai se destruir. Então, por favor, veio o medo, já rebate, corre para Jesus, coloca Jesus na sua mente, no seu coração, entendeu? Se você não entregou sua vida para Jesus, corre agora, não deixa para depois, não adia, porque o tempo está acabando, tá bom? Corre para Jesus, porque somente nele você estará seguro e segura. Não tem nenhum outro lugar. Ah, não, tem sim, tem outro lugar. Não, qualquer outro lugar, a não ser em Jesus, é uma segurança falsa, tá bom? Então, é isso. Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado. E agora, para finalizar, a gente vai fazer uma oração aqui, super simples e super rápida, para você poder dormir em paz, poder viver a sua vida mais tranquila. Amém? Então, feche os seus olhos aí, por favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer aqui por estarmos na sua presença, eu quero te agradecer pela presença dessa pessoa também nesse vídeo, e eu te peço em nome de Jesus agora, Senhor, para que todo pensamento ruim que está na mente dessa pessoa que está assistindo, todo pensamento ruim caia por terra em nome de Jesus. Que o inimigo pare de assustar essa pessoa, que essa pessoa consiga pegar o medo, jogar fora e alimentar a mente dela, o coração dela somente com a sua palavra, somente com a sua presença, Senhor. Porque se nós ficarmos firmes em Ti, nada pode nos destruir. Não porque nós somos fortes, mas porque nós temos o Senhor que já venceu dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, eu te peço que o Senhor possa abençoar muito a vida dessa pessoa, proteger ela de todo mal e dar sabedoria para ela saber lidar com esses momentos aí onde o medo começa a crescer e vir em cima da gente. Nos proteja, Senhor, nos guie e que nós possamos nos tornar mais próximos de Ti, mais semelhantes a Ti, Jesus, a cada dia. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha sido ajudado e ajudada. Se você quiser compartilhar aí alguma experiência que você já teve, né? Qualquer coisa aí, deixa aí nos comentários que eu estarei conversando aí com vocês. Isso é muito bom. Tá bom? Deus te abençoe muito e nos vemos aí no próximo vídeo, em nome de Jesus.